Se você quer começar a multiplicar o teu dinheiro com os investimentos, em 2023 você tá com muita sorte mesmo. Porque a gente tá vivendo um cenário econômico e político que vai fazer com que quem estiver começando a investir agora tenha a possibilidade de ganhar muita grana, mas assim, muita grana mesmo no próximo ano. E sabe o que é melhor disso tudo? Todos esses investimentos que eu vou falar aqui hoje são seguros, são fáceis de entender e mesmo que você tenha pouca grana para começar, você pode sim iniciar nesse mundo aqui dos investimentos. Dá para você começar a investir com R$ 100 ou até menos. Sim, é verdade, acredite. Então fica até o final do vídeo comigo e bora enriquecer. Seja muito bem-vindo, eu sou Júlia Mendonça e você está na Casa do Investidor Iniciante. É aqui que você vai se informar, é aqui que você sempre vai ter conteúdo para melhorar o teu bolso, teus investimentos. Então, já se inscreve no canal agora mesmo. Como eu disse, a gente está vivendo um excelente momento para quem quer começar a investir. Mesmo que hoje você não tenha muita grana, dá sim para você aproveitar dessas aplicações e mesmo que hoje você também tenha medo de começar a investir, não se preocupa porque existem vários investimentos que são investimentos bons, rentáveis e também são seguros. E essa oportunidade que eu tô falando aqui para você só tá acontecendo por dois motivos, tá? Primeira delas é que a nossa inflação aqui no nosso país está caindo, está diminuindo. Ela tá cada mês aí caindo mais, só para você ter uma noção, tá? Não quero ficar falando assim números exatinhos, mas começo do ano passado, a nossa inflação tava batendo quase 11% ao ano, o acumulado dos últimos 12 meses, e hoje a gente já tá na casa dos 6% ao ano, né? No acumulado aí dos últimos 12 meses, ou seja, é uma diferença muito grande mesmo. Então a gente saiu de uma inflação alta, né, e veio descendo para chegar hoje numa inflação já bem mais tranquila, bem mais amena. E por isso a taxa de juros básica do Brasil, que é a taxa Selic, precisou subir também. Por quê? A inflação subiu, a Selic tem que subir para tentar dar uma controlada. Eu não vou ficar aqui entrando em muito detalhe de economias, porque senão você vai sair do vídeo, né? Mas só para você entender, a inflação sobe, a Selic sobe também. E aí a nossa Selic subiu muito e hoje ela está em 13,75% ao ano. Para quem está investindo, esse aumento na taxa de juros, no caso, esse aumento da taxa Selic, significa a mais rentabilidade, a maiores ganhos, ou seja, você ganha mais. E o melhor é que a inflação ainda diminuindo e a Selic aqui, você ganha cada vez mais ainda. E a boa notícia é que esse cenário que eu tô te falando aqui, Selic lá em cima, inflação diminuindo, uma distância bem grande entre as duas, quase nunca acontece na nossa economia. Realmente é muito difícil mesmo de acontecer. E quando acontece, olha, quem tem dinheiro passa a lucrar muito mesmo. Você já deve ter ouvido aquela expressão, né? Que o segredo para você ganhar dinheiro nos investimentos é comprar na baixa e vender na alta. Pois é exatamente aqui que a gente se encontra hoje. Estamos na baixa, ou seja, os investimentos estão muito baratos e quem aproveitar vai conseguir ganhar mais. Então, bora falar desses investimentos aí. Quais são eles? Ó, já pegou teu papel e caneta, né? Então já deixa um like aqui no vídeo para assim eu saber que você tá gostando e trazer mais conteúdo assim, ó. Deixa o like aqui, não custa nada. Primeiro investimento, na verdade, primeiros, Tesouro Selic e CDBs. Esses dois investimentos aqui são os melhores para quem quer começar a investir. Se você nunca investiu antes, tem que começar por um desses dois aqui, tá? Por quê? Esses dois aqui, você investindo neles, você não corre o risco de perder dinheiro, de ficar no prejuízo. E hoje, eles são os que mais estão se aproveitando do aumento dessa taxa de juros que eu acabei de te explicar aí, o aumento da Selic. Só para você ter uma ideia, durante a pandemia, a taxa Selic, consequentemente o Tesouro Selic, chegaram a render 2% ao ano.
E hoje, neste momento que eu tô gravando, tá 13,75% ao ano. Apenas um aumento de 11,75%. É muita coisa. É uma taxa muito alta e que você pode aproveitar com toda tranquilidade e segurança essa taxa. E por que esses investimentos aqui são bons para os iniciantes? Bom, primeira coisa é porque você não perde dinheiro, você não tem prejuízo investindo neles. Por quê? O Tesouro Selic, ele é emitido e ele é garantido pelo governo federal, tá? Então significa que ele é o investimento mais seguro do país. Se algo der errado, todos os outros investimentos dão errado também. E antes que você pense sobre direita ou esquerda, não tem nada a ver com isso, tá? Tem a ver com união. Então, para você entender bem, é o seguinte: o governo, a chance dele quebrar, a chance dele dar ruim, a chance dele dar um calote nos investidores realmente é muito pequena. Porque essa é uma das coisas mais graves que existe para o governo. Para isso acontecer, todo o país já teve que vir quebrando antes, sabe? Então, pequenos e médios bancos quebraram, grandes bancos quebraram, pequenas e médias empresas, grandes empresas, provavelmente o seu trabalho também já quebrou até chegar lá. É sempre uma escadinha. E o governo tá aqui no último nível, tá? Então, quando a gente investe aqui no Tesouro, a gente tem a garantia soberana, que é essa garantia de a garantia sou eu, a garantia é o próprio governo, tá? Então não precisa se preocupar de verdade. Então esse é o investimento mais seguro e, como eu disse, se alguma coisa der errado, porque outros investimentos também já deram errado antes, tá? Porque são emitidos por bancos, os bancos provavelmente já deram errado, porque os outros investimentos também eles costumam seguir a taxa Selic indiretamente. Então não se preocupa, vai aqui bem tranquilo. Uma vantagem muito legal de investir no Tesouro Selic é que você pode retirar o valor dele a qualquer momento, tá? Você pede hoje e no máximo no próximo dia útil tá nas suas mãos. Se você investir no Selic, se você resgatar o valor até 1h da tarde em dias úteis, é claro, ele cai no mesmo dia, tá? Então isso aqui é muito bacana mesmo. Outra coisa muito legal do Selic é que ele não sofre com variação de valor, você não vai ter prejuízos no Selic. E ele também serve para você montar a tua reserva de emergência, que é o primeiro investimento que todo mundo tem que fazer. E aqui não importa se você é conservador, se você é moderado, se você é arrojado, todo mundo tem que começar com a reserva de emergência. Então, se você nunca investiu antes, pode ir tranquilo aqui no Tesouro Selic que não tem problema nenhum. Ele custa aí mais ou menos R$125, um pouco mais, um pouco menos, mas é por aí, tá bom? Então, para você começar a investir, esse valor é bem ok, bem bacana, e você pode usar o seu banco, inclusive, para você fazer o seu investimento. Ou você pode procurar uma corretora de valores que vai te oferecer muito mais opções, tem muita coisa aí para você poder escolher o seu investimento. Se você não tem uma, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo a corretora que eu uso e que eu indico para você começar a investir, porque ela é super tranquila, a plataforma é fácil de mexer e tem taxa zero, ou seja, não cobra nada para você investir lá, tá bom? Os CDBs, que eu mencionei que também são muito bons para começar, eles são muito parecidos com o Tesouro Selic. Só que a diferença é que, ao invés do governo emitir eles, como é o caso do Tesouro Selic, eles são emitidos por um banco, tá? A maioria dos CDBs tem a vantagem de poder render mais do que o Tesouro Selic. Para você ter certeza que esse é o seu caso, você tem que olhar lá no seu banco ou na corretora se ele está rendendo mais de 100% do CDI. Por quê? Um CDB que renda 100% do CDI, ele rende quase a mesma coisa que o Tesouro Selic, tá? Na verdade, ele rende um pouquinhozinho a menos. Como eu disse, Tesouro Selic segue a taxa Selic e hoje rende 13,75% ao ano. O CDB, que rende 100% do CDI, ele rende 13,65% ao ano. Sempre um pouquinhozinho a menos, tá? Então, se você encontrar lá um CDB que renda 105, 110, 120, com certeza ele vai render mais do que o Tesouro Selic. E é uma boa opção para você investir. Eles também têm CDBs com liquidez diária, não são todos, mas temos opções, tá? Uma coisa muito importante que você precisa ficar atento aqui nos CDBs é a liquidez deles. Por quê? No Tesouro Selic eu te disse que ele tem liquidez diária. Você pede o resgate hoje, cai no próximo dia útil na tua conta, certo?
Nos CDBs, a gente também tem essa opção de liquidez diária, porém não são todos. Alguns têm liquidez diária e alguns é só no vencimento. Então, por exemplo, só no vencimento você comprou um CDB que vai vencer lá para daqui 3 anos. Você só vai conseguir resgatar lá daqui 3 anos, você não vai conseguir ter acesso ao teu dinheiro antes, tá? Então tome muito cuidado com essa data de vencimento. E aí, gostou já desses 2 primeiros investimentos? Então já deixa o seu like aqui no vídeo agora mesmo e se prepare que agora a gente vai falar do nosso segundo ou terceiro investimento aí, que são os pré-fixados. Um outro investimento que é bastante tranquilo e seguro e que está se beneficiando muito, mas muito desse momento que o país está vivendo, com a taxa lá em cima e tal, são os investimentos de renda fixa pré-fixado. CDB pré-fixado é o seguinte, você vai lá na corretora ou no seu banco, você vai encontrar assim, CDB pré-fixado com vencimento em 2026 com rendimento de 13% ao ano. O que isso significa? Significa que ele vai vencer em 2026, ou seja, você não consegue resgatar antes disso, se não tiver liquidez diária, né? E 13% ao ano significa que 2023 vai render 13%, 2024 vai render 13%, 2025 vai render 13%, 2026 vai render 13% ao ano, entendeu? Então, todos os anos vai render 13% ao ano. Isso é bom e isso é ruim, né? Por quê? Porque se a inflação for para 14% ao ano, por exemplo, você tá perdendo dinheiro com o teu investimento no pré-fixado e você não consegue resgatar até o vencimento dele, no nosso exemplo aqui, 2026. Porém, é muito bom porque você vai garantir uma taxa que não vai mudar do início ao fim dele. E hoje, como eu tô te dizendo, as taxas estão muito boas, estão muito altas mesmo. Se você for procurar aí o histórico das taxas, você vai ver, você vai se impressionar com os valores. Um pouquinho antes da pandemia começar, um exemplo aqui para você entender essa diferença, o Tesouro Direto, no caso o Tesouro pré-fixado, estava indo mais ou menos na casa dos 7% ao ano. Hoje ele já está batendo quase 13% ao ano. Então é uma ótima opção para você garantir um rendimento muito bom. Então no pré-fixado a gente tem tanto o Tesouro pré-fixado quanto outros investimentos pré-fixados também. Então você pode encontrar um CDB pré-fixado, você pode encontrar uma LCI, uma LCA pré-fixada, você pode encontrar vários investimentos bons lá da renda fixa que são pré-fixados, tá? Ou seja, que essa taxa vai ser igual do início ao fim, não vai mudar, nada vai fazer ela mudar, tá bom? Só que tem um detalhezinho. Sempre tem que ter um detalhe, obviamente, né? Se você for comprar, por exemplo, um CDB pré-fixado, dificilmente, tá? É muito raro isso acontecer, eu quase nunca vejo. Você vai encontrar um CDB pré-fixado que tenha liquidez diária. Quase todos eles vão ser lá pro vencimento, aquilo que eu te expliquei, 2026, você só vai conseguir resgatar lá em 2026, tá bom? Só que se você for comprar o Tesouro pré-fixado, aquele que é emitido pelo governo, sabe? Então, ele tem liquidez diária, você não precisa esperar até o vencimento dele. Só que ele tem liquidez diária, significa que você pode pedir o teu dinheiro hoje e vai ter ele na tua conta amanhã, sabe? No próximo dia útil. Porém, ele sofre com um negocinho chamado de marcação a mercado. Eu não quero ficar aqui me alongando muito, tá? Porque esse vídeo já tá grande, vai ficar maior ainda. Mas só pra você entender que esse aqui é um mecanismo que faz com que em alguns momentos você pode olhar lá na sua corretora e estar com prejuízo ou estar com um lucro muito bom, tá? Então, por isso, tome muito cuidado que o tesouro pré-fixado não é indicado para você querer resgatar o teu dinheiro de uma hora para outra. O melhor é você investir nele e esperar até o vencimento do título, tá bom? Então, se você gostou do pré-fixado, é interessante você investir nele só depois de você já ter investido no Tesouro Selic, por exemplo. Você já conhecia essas características dos pré-fixados? Sim! Se inscreve aqui no canal, então, para sempre ficar ligadinho para mais dicas como essa sobre investimentos. Ó, facinho de se inscrever aqui, ó. E o nosso último investimento aqui que tá ganhando muito com esse aumento da taxa de juros são os fundos imobiliários, mais conhecido como FIIs.
Aqui a gente já está entrando numa outra esfera. Aqui estamos falando de renda variável, tá? Antes a gente estava falando só de renda fixa e esse aqui já é renda variável. Então, para esse investimento aqui, se você gosta dele, se você quer investir nele, é interessante que você tenha mais experiência, é interessante que você já tenha investido antes. Tesouro Selic nem se fala, tá? Porque você precisa ter uma reserva de emergência antes. É bom você já ter uma carteira ali pensando em curto e longo prazo na renda fixa e aí ter estudado para começar aqui nos fundos, tá? Se você tá procurando uma forma mensal de aumentar aí os teus ganhos, né? Ganhar um pouquinho mais com os imóveis, os fundos imobiliários são uma ótima opção para você. Nos fundos imobiliários, você investe em imóveis e você ganha com o aluguel deles. Como é que funciona? Fundo imobiliário, vamos separar aqui a palavra. Fundo geralmente é uma união de pessoas, né? Tem um gestor e tem um monte de gente que faz parte daquele fundo. De investimento, é nítido, né? Você põe dinheiro em alguma coisa e espera o retorno. Imobiliário, que significa imóveis. Então, significa que esse fundo de gente aí compra vários imóveis, os melhores imóveis do país. Shoppings, hospitais, salas comerciais, galpão logístico. Olha, o que você pensar praticamente tem hoje um fundo imobiliário que faz isso. Tem até cemitério de fundo imobiliário, só para você saber. Cemitério e estacionamento, tá? Então, realmente tem hoje fundo imobiliário de tudo, tá? Então, quando você investe nos FIIs, você está querendo fazer parte desse fundo dessa galera que tem um pedacinho desses imóveis maravilhosos que vão alugar para empresas que são tão boas quanto e que vão receber um valor ali mensal referente aos aluguéis, porque afinal você está alugando seu imóvel, você ganha um aluguel dele mensalmente, certo? Então, só para você entender, os fundos, eles costumam pagar mensalmente ali a tua parte devida dos imóveis que foram alocados. Então, é aquilo, né? Você investiu, por exemplo, R$100, você vai ganhar referente a R$100. Você investiu R$1.000, você vai ganhar 10 vezes mais do que se você tivesse investido R$100. Se você investir 20 mil, assim por diante, entendeu? Você vai ganhando cada vez mais e sempre referente ao quanto você investiu. E aqui uma coisa bem curiosa, os fundos imobiliários, eles não têm a obrigação de pagar mensalmente o lucro que eles têm, né? O ganho aí com esses aluguéis. Eles são obrigados a pagar uma vez por semestre, mas por convenção a maioria decide que vai pagar mensalmente e tá tudo bem. Então por isso é uma ótima opção para você ali ganhar um dinheirinho todos os meses vindo dos seus aluguéis, dos seus belíssimos imóveis espalhados Brasil afora. E o legal é que você pode começar a investir nos FIIs com R$10 e investir em bons ativos, em bons FIIs aí com R$10. Claro que você vai encontrar outros FIIs que vão custar 60, 100, R$200, mas saiba que é possível sim você começar com muito menos. O problema dos fundos imobiliários é que eles têm variação de valor. Lembra que eu falei que Tesouro Selic não tem, que você não tem prejuízo? Pois é. Aqui já é o contrário. Aqui você pode sim ter prejuízo de um dia para outro. Pode acontecer alguma coisa no mercado que faça com que, de repente, você acabou tendo um prejuízo ali. Você olhou lá e falou, meu Deus, tinha 10 mil, agora eu tenho 7 mil. E agora? Bom, agora é você esperar, relaxar que as coisas tendem a voltar a ser como eram. Bons investimentos tendem a voltar a ser como eles eram antes. É normal essas oscilações, tanto para baixo quanto para cima, tá? Mas é importante você saber que você pode ter, sim, um prejuízo de um dia para outro. Então, é muito importante que se você for começar aqui nos fundos imobiliários, você não seja uma pessoa iniciante nos investimentos, você já tem investido em renda fixa, você tem uma base de segurança lá na renda fixa e você tenha conhecimento para poder escolher os melhores FIIs para você, para justamente evitar ter esse tipo de surpresa desagradável, porque sim, como eu disse, pode acontecer de você ter prejuízo e se você já é mais experiente, você entende que isso faz parte, que é normal e aí você não vai sair por aí vendendo seus investimentos só porque você acabou vendo ali um prejuízo na hora, tá? Alguns FIIs aí que são super interessantes para você estudar, para conhecer melhor sobre os fundos imobiliários são KNR11,
BCFF11 e MXRF11. São 3 tipos de fundos imobiliários aí bem diferentes, bem distintos um do outro. É para você sentar e estudar eles, as características e buscando outras informações sobre outros fundos bons para você começar. E agora eu quero saber de você. Qual é o seu melhor investimento para 2023? Qual desses aqui você vai fazer em 2023? Comenta aqui embaixo para mim qual deles você vai investir. Eu tô bem curiosa em saber se você é um investidor mais iniciante, que vai começar no Tesouro Selic, na tranquilidade, ou se você já tem um pouco mais de experiência e vai para os FIIs. Comenta aqui embaixo, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo. Beijos e até mais!